Existe alguém ao seu lado neste exato momento. Alguém que te conhece desde antes do primeiro batimento do seu coração, que testemunhou cada alegria, cada lágrima, cada vitória e cada queda. Alguém que nunca dormiu enquanto você dormia, que nunca te abandonou nos momentos mais sombrios da sua jornada. Esse alguém não é uma ideia poética ou uma metáfora reconfortante. É uma realidade espiritual confirmada pela Sagrada Escritura, ensinada pelos padres da Igreja e vivenciada intensamente pelos santos ao longo de 2000 anos de cristianismo. Estamos falando do seu anjo da guarda, aquele mensageiro celestial que Deus designou pessoalmente para acompanhar sua alma desde o ventre materno até o último suspiro, e que continuará intercedendo por você mesmo após a morte, apresentando sua alma diante do trono do Altíssimo. Poucos santos na história da Igreja Católica tiveram uma relação tão viva, tão tangível e tão documentada com o anjo da guarda quanto o Padre Pio de Pietrelcina, o santo capuchinho das chagas de Cristo. Desde a mais tenra infância, Francesco Forgione, seu nome de batismo, não apenas acreditava na existência dos anjos, mas os via com os olhos da alma, conversava com eles como quem conversa com um irmão mais velho, e até mesmo os enviava em missão espiritual para consolar os aflitos, advertir os pecadores e levar mensagens de Deus para almas necessitadas em lugares distantes. Para Padre Pio, o anjo da guarda não era uma doutrina abstrata ensinada no catecismo da infância e depois esquecida na vida adulta. Era um companheiro real, presente e amorosíssimo, dotado de inteligência angélica e poder sobrenatural, sempre pronto a intervir em favor daqueles que lhe pedem auxílio com fé sincera e coração humilde. As cartas espirituais de Padre Pio, escritas ao longo de décadas para seus filhos espirituais, estão repletas de referências ao anjo da guarda. Em uma carta enviada a Anita Rodotty em 1913, ele escreveu com aquela simplicidade que caracterizava seu estilo: "O teu anjo da guarda é teu irmão espiritual. Não o esqueças, pois ele nunca se afasta de ti, nem de dia, nem de noite." Essa frase resume toda uma teologia angelical vivida na prática. O anjo não é um guardião distante que observa de longe, mas um irmão espiritual que compartilha cada instante da nossa existência terrena. Ele chora quando pecamos, alegra-se quando nos arrependemos, luta ao nosso lado contra as tentações demoníacas, intercede por nós diante de Deus e nos prepara para o grande encontro final com o Criador. Padre Pio também costumava dizer que muitos cristãos ignoram completamente a voz do seu anjo, confundindo suas inspirações com pensamentos comuns, intuições passageiras ou simples movimentos psicológicos. Mas quando o coração está verdadeiramente atento, purificado pela oração e pela graça sacramental, torna-se possível reconhecer os sinais discretos e cheios de ternura divina com que o anjo da guarda tenta continuamente se comunicar conosco. A seguir, vamos explorar com profundidade os 5 sinais espirituais que, segundo os ensinamentos de Padre Pio e a tradição milenar da Igreja Católica, indicam que seu anjo da guarda está tentando comunicar algo importante para sua alma. Esses sinais não são fenômenos extraordinários reservados aos místicos e santos canonizados. São experiências espirituais acessíveis a todo batizado que cultiva a vida interior através da oração, dos sacramentos e da abertura sincera à ação da graça. Prepare seu coração para esta jornada de descoberta. Talvez você perceba que seu anjo tem tentado falar com você há muito tempo e você simplesmente não estava prestando atenção. Talvez hoje seja o dia em que essa amizade celestial, adormecida desde a infância, finalmente desperte para transformar sua vida espiritual de maneira profunda e definitiva. Você já experimentou aquele momento em que, no meio de uma atividade completamente mundana, dirigindo o carro, lavando a louça, trabalhando no computador ou simplesmente caminhando pela rua, surge de repente em sua mente um pensamento luminoso que não parece vir de você mesmo? Um impulso súbito de rezar por alguém que há meses não via, uma inspiração inesperada de perdoar aquela pessoa que te magoou profundamente, uma vontade inexplicável de oferecer seu sofrimento atual pela conversão de um pecador, ou simplesmente aquela certeza interior de que precisa parar tudo e fazer uma oração naquele instante preciso. Padre Pio ensinava com toda clareza que esses pensamentos santos e luminosos, que brotam aparentemente do nada em nossa consciência,
são frequentemente a voz delicada do anjo da guarda, inspirando nossa inteligência e movendo nossa vontade para o bem. Os anjos, sendo espíritos puríssimos e inteligências superiores, não falam conosco através de palavras humanas audíveis aos ouvidos carnais, mas comunicam-se diretamente com nossa alma através da luz da graça divina, imprimindo em nossa mente pensamentos santos, simples e carregados de poder sobrenatural. Em suas cartas espirituais de 1916, Padre Pio escreveu uma frase que deveria ser gravada no coração de todo cristão. Quando um bom pensamento te visita sem que o procures, é muitas vezes o teu anjo que te inspira. Observe a precisão teológica dessa afirmação. O santo não diz sempre, mas muitas vezes, porque o Espírito Santo também age diretamente na alma, assim como nossa própria razão iluminada pela fé pode produzir bons pensamentos. Mas existe uma característica específica nas inspirações angélicas. Elas chegam de forma repentina, inesperada, sem conexão lógica com o que você estava pensando segundos antes. Você estava preocupado com as contas do mês, e de repente surge a inspiração. Reza o terço agora. Você estava ressentido com um familiar, e de repente brota no coração. Perdoa como Cristo te perdoou. Você estava planejando algo que, embora não seja pecado grave, também não glorifica a Deus, e de repente vem a luz. Oferece esse tempo para algo melhor. Essas inspirações têm um sabor especial. São doces, pacíficas, firmes e ao mesmo tempo delicadas, nunca violentas ou opressivas, como as tentações demoníacas. A tradição espiritual da Igreja, confirmada pelos grandes mestres da vida interior como São João da Cruz e Santa Teresa de Ávila, ensina que os anjos têm o poder de iluminar nossa inteligência sem violentar nosso livre-arbítrio. Eles não podem nos forçar a fazer o bem. Isso seria contrário ao plano divino que nos criou livres, mas podem apresentar o bem à nossa mente de forma tão clara e atraente que nossa vontade se sente naturalmente inclinada a segui-lo. É como quando alguém acende uma luz num quarto escuro. A luz não força você a enxergar, mas torna possível ver o que antes estava oculto. Assim age o anjo da guarda. Ele ilumina, sugere, inspira, mas sempre respeitando nossa liberdade fundamental. Por isso, Padre Pio insistia tanto para que seus filhos espirituais prestassem atenção a esses impulsos interiores que levam à bondade, à oração e à caridade. Muitas graças extraordinárias são perdidas simplesmente porque ignoramos essas inspirações angelicais, deixando-as passar como se fossem pensamentos sem importância, quando na verdade eram convites diretos do céu para uma ação concreta que poderia mudar nossa vida ou a vida de outra pessoa. Então, o que fazer quando você sentir esse impulso interior que leva à bondade? Padre Pio era categórico. Não hesite, não analise demais, não deixe para depois. Siga a inspiração imediatamente. Se o pensamento é de rezar, pare tudo e reze naquele momento, nem que seja uma Ave Maria rápida. Se é de pedir perdão, pegue o telefone ou escreva a mensagem sem procrastinar. Se é de fazer uma caridade, execute-a antes que a oportunidade passe. Se é de oferecer um sacrifício, aceite-o com amor naquele instante. O anjo da guarda não desperdiça suas inspirações. Quando ele move sua alma para algo, é porque aquilo tem importância no plano de Deus para você e para outros. Quantas conversões aconteceram porque alguém obedeceu ao impulso angelical de rezar por um pecador naquela hora exata? Quantas tragédias foram evitadas porque alguém seguiu a inspiração de fazer uma visita inesperada ou dar um telefonema? Quantas reconciliações familiares aconteceram porque alguém não ignorou o pensamento súbito de pedir perdão? O anjo da guarda está constantemente guiando sua alma no caminho da luz, mas ele precisa da sua cooperação livre e generosa. Comece hoje a prestar atenção nesses pensamentos santos que visitam seu coração. Eles são os sussurros do céu tentando conduzir você para mais perto de Deus. A missão do anjo da guarda não se limita apenas a inspirar bons pensamentos e obras de caridade. Ele também tem a função essencial de advertir a alma diante de perigos espirituais, tentações graves e escolhas que podem levar ao pecado ou ao afastamento de Deus. Padre Pio afirmava com toda a convicção que o anjo da guarda é não apenas um consolador celestial, mas também um vigilante incansável que está sempre atento aos movimentos do inimigo da alma.
Nos momentos em que o demônio se aproxima com suas sugestões astutas, nos instantes em que estamos prestes a tomar uma decisão errada, que terá consequências dolorosas, ou nas situações em que um perigo real, físico ou espiritual, se aproxima sorrateiramente, o anjo da guarda envia à nossa consciência um sinal claro, uma inquietação santa, um desconforto espiritual inexplicável, um freio interior que nos faz parar e pensar duas vezes, aquele sentimento de algo não está certo aqui, que não conseguimos explicar racionalmente, mas que pressiona nosso coração com insistência crescente. No terceiro volume de seu epistolário, Padre Pio deixou registrado um ensinamento precioso sobre esse mecanismo de proteção angelical. Quando fores tentado, sentirás no coração uma voz suave que te adverte. Escuta-a, é o teu anjo que te protege. A palavra-chave aqui é suave. O anjo não grita, não aterroriza, não usa métodos violentos como fazem os demônios. Sua advertência é delicada, mas firme, como a mão suave, mas decidida de um pai que segura o filho prestes a atravessar a rua sem olhar. Essa inquietação angelical pode se manifestar de diversas formas. Um aperto no peito quando você está prestes a clicar naquele link impuro na internet. Um incômodo inexplicável quando alguém te propõe um negócio aparentemente vantajoso, mas moralmente duvidoso. Uma tristeza súbita quando você está prestes a falar mal de alguém. Uma sensação de vazio quando está para tomar uma decisão importante, movido apenas pela ambição ou pelo orgulho. Ou mesmo um mal-estar físico repentino que te impede de ir a um lugar onde algo ruim aconteceria. A história da espiritualidade cristã está repleta de testemunhos de pessoas que foram salvas de acidentes graves, pecados mortais e decisões desastrosas porque prestaram atenção a essa inquietação interior enviada pelo anjo da guarda. Santa Gemma Galgani, por exemplo, relatou em seu diário espiritual que seu anjo a advertia fisicamente quando ela estava prestes a cometer alguma imperfeição, fazendo-a sentir um toque suave no ombro. São João Bosco, o grande educador de jovens, ensinou seus meninos a sempre prestarem atenção naquele "não faças isso", que surge misteriosamente no coração nos momentos de tentação. Padre Pio mesmo contava que, em diversas ocasiões de sua vida, sentiu seu anjo segurá-lo literalmente para impedi-lo de cair em armadilhas do demônio ou de sofrer acidentes que poderiam ter sido fatais. Mas é importante entender que o anjo não pode nos proteger se insistimos em ignorar seus avisos e em seguir teimosamente o caminho do erro. O livre-arbítrio é sagrado, e Deus não permite que nem mesmo os anjos o violem. Por isso, muitas tragédias espirituais e até físicas acontecem não porque o anjo falhou em advertir, mas porque a pessoa escolheu deliberadamente ignorar a advertência. O que fazer então, quando você sentir essa inquietação súbita, esse desconforto espiritual diante de uma situação? Padre Pio dava um conselho prático e eficaz. Pare imediatamente. Invoque o Espírito Santo pedindo luz e discernimento. Agradeça ao seu anjo da guarda pela proteção e afaste-se daquela situação ou decisão até ter mais clareza interior. Não ignore jamais esse sinal. Ele pode ser literalmente a diferença entre a graça e o pecado, entre a vida e a morte espiritual, entre uma escolha abençoada e um desastre evitável. Cultive essa sensibilidade espiritual através da oração diária, da confissão frequente e da vida sacramental intensa. Quanto mais pura estiver sua alma, mais clara será a voz do seu anjo. Quanto mais mergulhado no pecado ou na mediocridade espiritual você estiver, mais difícil será distinguir os avisos angelicais do ruído interior causado pelas paixões desordenadas. O anjo da guarda é como um escudo invisível que Deus colocou ao seu redor, mas esse escudo só funciona plenamente quando você coopera com humildade e obediência às suas inspirações. Comece hoje a agradecer ao seu anjo por todas as vezes que ele te protegeu sem que você percebesse, e prometa a ele que daqui em diante você prestará mais atenção aos seus avisos salvadores. A vida humana, marcada pelas consequências do pecado original, é inevitavelmente atravessada por tempestades, perdas dolorosas, doenças incuráveis, traições devastadoras, fracassos profissionais, crises financeiras, conflitos familiares, angústias existenciais e aquela sensação opressiva
de que tudo está desmoronando ao redor. É nos momentos mais sombrios da jornada terrena que a presença do anjo da guarda se manifesta de forma especialmente consoladora, através de um sinal inconfundível, uma paz inexplicável que desce sobre a alma como orvalho celestial, uma serenidade sobrenatural que não tem nenhuma base nas circunstâncias externas, um consolo silencioso mas profundamente real, que acalma o coração mesmo quando a tempestade continua rugindo lá fora. Padre Pio, que viveu 50 anos com as chagas sangrentas de Cristo e experimentou sofrimentos físicos e espirituais inimagináveis, sabia muito bem distinguir entre a paz natural que vem quando os problemas se resolvem e a paz sobrenatural que invade a alma, precisamente quando os problemas permanecem, mas a graça de Deus se torna mais presente e atuante. Em suas notas espirituais de 1937, Padre Pio escreveu uma frase de beleza poética e profundidade teológica. Quando o coração se acalma sem razão humana, é o anjo que pousa suas asas sobre ti. Observe a imagem escolhida pelo santo. Não é que o anjo resolva seus problemas magicamente ou remova as causas externas do seu sofrimento, mas sim que ele pousa suas asas sobre ti, criando um abrigo espiritual onde sua alma pode descansar mesmo no meio da batalha. Essa paz angelical tem características muito específicas que a distinguem tanto da simples resignação psicológica quanto das falsas consolações oferecidas pelo mundo ou pelo demônio. Primeiro, ela vem de repente e sem que você a procure deliberadamente. Você pode estar no auge da angústia, com lágrimas rolando pelo rosto e o coração partido de dor, quando de repente, inexplicavelmente, uma onda de serenidade inunda sua alma. E você sente que, apesar de tudo, vai ficar bem. Segundo, essa paz não elimina a consciência da gravidade da situação, mas muda radicalmente sua perspectiva interior. Você continua vendo o problema, mas agora enxerga também a mão providencial de Deus agindo através dele. O Catecismo da Igreja Católica ensina que os anjos são mensageiros da vontade divina e executores da providência de Deus na história humana. Uma de suas funções principais é comunicar à alma a paz que vem do próprio Deus, aquela paz que ultrapassa todo o entendimento de que fala São Paulo na carta aos Filipenses. Quando você reza sinceramente, quando passa por sofrimentos oferecidos com amor, quando enfrenta provações confiando na bondade de Deus, mesmo sem entender seus planos, o anjo da guarda atua como canal dessa paz divina, infundindo em seu espírito uma certeza inabalável de que Deus está no controle e que tudo cooperará para o bem daqueles que o amam. Padre Pio costumava dizer aos seus filhos espirituais que essa paz interior é a assinatura autêntica do céu, o selo que garante a origem divina de uma consolação espiritual. O demônio, sendo o pai da mentira e da confusão, é completamente incapaz de produzir paz verdadeira. Ele pode oferecer prazeres ilusórios, distrações temporárias ou entorpecimentos da consciência, mas jamais aquela serenidade profunda e luminosa que caracteriza a presença angelical. Como cultivar a sensibilidade para reconhecer e acolher essa paz angelical? Padre Pio recomendava 3 práticas essenciais. Primeira, habitue-se a rezar ao seu anjo da guarda, especialmente nos momentos de tribulação, pedindo que ele interceda por você diante do trono de Deus e que traga à sua alma a paz que vem do alto. Segunda, não confunda paz com ausência de sofrimento. Você pode estar em paz profunda mesmo chorando, mesmo sentindo a dor, mesmo atravessando o vale escuro da provação, porque a paz sobrenatural coexiste com o sofrimento redentor. Terceira, quando sentir essa serenidade inexplicável invadindo seu coração no meio da tempestade, pare um instante para agradecer explicitamente ao seu anjo da guarda, reconhecendo que aquela consolação veio através de seu ministério celestial. Muitos santos testemunharam que, nesses momentos de reconhecimento e gratidão, a paz angelical se intensificava ainda mais, como se o anjo se alegrasse por ser finalmente percebido e valorizado. Lembre-se sempre, o demônio provoca agitação, ansiedade, desespero e confusão interior. O anjo da guarda traz paz, luz, esperança e confiança filial em Deus, mesmo quando as circunstâncias externas continuam difíceis. Essa é a diferença fundamental que permite discernir a origem sobrenatural dessa consolação que desafia toda a lógica humana.
O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 336, ensina com clareza magistral que cada ser humano tem um anjo guardião designado por Deus que permanece ao seu lado desde o nascimento até a morte, acompanhando cada instante da jornada terrena com fidelidade absoluta e amor incansável. Essa não é uma verdade opcional ou secundária da fé católica. É doutrina constante, ensinada pelos padres da Igreja, confirmada pelos concílios, celebrada na liturgia e vivenciada pelos santos através dos séculos. Padre Pio de Pietrelcina teve o privilégio místico extraordinário de ver seu anjo da guarda com os olhos da alma, não ocasionalmente, mas constantemente, como quem vê um amigo sempre presente ao lado. Em suas cartas de 1912, ele escreveu com admiração e gratidão: "Quantas vezes, nas horas mais escuras, senti meu anjo tocar minha alma como um raio de luz." Mas o santo capuchinho sempre fazia questão de ensinar que, mesmo que a esmagadora maioria dos cristãos não tenha visões místicas dos anjos, todos podem e devem sentir a proximidade espiritual dessa presença celestial que nunca nos abandona. Existem sinais comuns e acessíveis através dos quais o anjo da guarda manifesta sua presença de forma sutil, mas inequivocamente real. O primeiro é uma sensação de calor espiritual inesperado durante a oração, especialmente quando você reza pedindo a intercessão do seu anjo ou quando invoca o Espírito Santo. De repente, sem causa física aparente, você sente como se alguém tivesse acendido uma chama suave dentro do seu peito. Um aquecimento interior que não é febril nem desconfortável, mas doce e reconfortante. Padre Pio explicava que os anjos, sendo espíritos de fogo no sentido bíblico, podem comunicar sua presença através dessa sensação de calor santo que toca o coração do orante. O segundo sinal, relatado por inúmeros santos, incluindo o próprio Padre Pio, é um perfume leve e doce que surge misteriosamente durante a oração ou nos momentos de graça especial. O santo capuchinho dizia poeticamente que os anjos cheiram a pureza, referindo-se àquele aroma delicado e celestial, impossível de descrever com precisão, mas instantaneamente reconhecível por quem o experimenta, que nada tem a ver com perfumes terrenos, mas que evoca algo da fragrância do próprio paraíso. O terceiro sinal da presença angelical, talvez o mais comum e acessível a todos os cristãos que cultivam vida de oração, é uma sensação repentina de companhia quando você está sozinho rezando, chorando ou passando por um momento difícil. Você está sozinho no quarto, ajoelhado diante do crucifixo ou sentado na igreja vazia derramando seu coração a Deus, quando de repente percebe, sem ver nada com os olhos físicos, que não está sozinho, que há alguém ali com você, uma presença amiga e protetora que testemunha suas lágrimas e participa silenciosamente da sua oração. Não é uma presença opressiva ou assustadora como seria a presença demoníaca, mas uma companhia delicada e respeitosa que traz conforto e segurança. Muitos cristãos relatam que, nesses momentos, sentem uma vontade espontânea de falar em voz alta com seu anjo, como se conversassem com um amigo invisível mas real, e experimentam uma certeza interior de que estão sendo ouvidos e compreendidos por aquele irmão espiritual que Deus colocou ao seu lado desde o primeiro instante de sua existência. Quando você perceber qualquer um desses sinais da presença angelical, Padre Pio recomendava uma resposta de fé simples e direta. Pare o que está fazendo, reconheça com humildade e gratidão essa proximidade celestial e diga com todo o coração: "Meu anjo da guarda, obrigado por estar comigo. Fala, eu te escuto." Essa atitude de reconhecimento e abertura é essencial, porque o anjo da guarda, sendo uma criatura dotada de inteligência e vontade, alegra-se imensamente quando é notado e valorizado por aquele que lhe foi confiado. Imagine que você fosse designado por alguém que você ama profundamente para cuidar de uma pessoa importante, e você cumprisse essa missão com dedicação total dia e noite, mas a pessoa simplesmente ignorasse sua existência e nunca reconhecesse seus esforços. Isso seria doloroso, não? Assim também, o anjo da guarda, embora não sofra como os humanos, experimenta uma alegria especial quando finalmente é reconhecido e quando a pessoa que ele protege estabelece uma relação consciente e amorosa com ele.
Comece hoje a cultivar essa amizade com seu anjo da guarda. Fale com ele pela manhã ao acordar, peça sua proteção ao sair de casa, agradeça sua companhia durante o dia, confie a ele suas preocupações antes de dormir. Você descobrirá que nunca esteve realmente sozinho e que tinha um amigo fiel ao seu lado o tempo todo, esperando pacientemente que você percebesse sua presença amorosa. A divina providência, aquele governo amoroso e sábio através do qual Deus conduz toda a criação para seu fim último, não age apenas através de leis naturais ou através da ação direta do Espírito Santo, mas também através da mediação dos santos anjos que são, como ensina a teologia católica, os executores privilegiados da vontade divina no mundo material e espiritual. Padre Pio tinha uma compreensão profunda e vivencial desse papel providencial dos anjos, especialmente do anjo da guarda. Ele afirmava categoricamente que o anjo da guarda age também por meio dos acontecimentos aparentemente casuais da vida cotidiana, orquestrando encontros providenciais, inspirando pessoas a ajudarem outras no momento certo, desviando tragédias iminentes e facilitando o cumprimento da vontade de Deus através de 1000 pequenos e grandes detalhes que passariam despercebidos aos olhos de quem não tem fé. Em suas cartas espirituais de 1920, o Santo Capuchinho escreveu uma definição belíssima e teologicamente precisa. Os anjos são os mensageiros invisíveis das pequenas misericórdias de Deus. Quantas vezes em sua vida você experimentou situações em que uma ajuda chegou exatamente na hora necessária, quando você já estava perdendo as esperanças? Aquele telefonema inesperado da pessoa certa no momento em que você mais precisava de conselho. Aquele atraso providencial que te fez perder o ônibus ou o avião que depois sofreu um acidente. Aquela palavra exata que alguém falou sem saber que era precisamente aquilo que seu coração estava precisando ouvir. Aquele dinheiro que surgiu misteriosamente quando você já não sabia como pagaria uma conta urgente. Aquele emprego que apareceu depois de tantas portas fechadas, aquela reconciliação impossível que aconteceu através de circunstâncias extraordinariamente bem coordenadas, aquele livro que caiu por acaso nas suas mãos e mudou completamente sua perspectiva de vida, aquele encontro casual que se transformou em amizade profunda ou até em vocação matrimonial. Para o olhar secular e materialista, tudo isso não passa de coincidência, sorte, acaso estatístico. Para o olhar de fé iluminado pelos ensinamentos dos santos, essas são as digitais da providência divina, operando através da ação silenciosa mas eficacíssima dos anjos guardiões. A Sagrada Escritura está repleta de exemplos dessa ação providencial angelical. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 7, lemos que o anjo do Senhor apareceu na prisão e libertou Pedro de forma miraculosa, fazendo as correntes caírem e as portas se abrirem sobrenaturalmente. No livro de Tobias, que embora deuterocanônico é palavra inspirada de Deus, vemos o arcanjo Rafael acompanhando o jovem Tobias em toda a sua jornada, protegendo-o de perigos, guiando-o até o casamento providencial com Sara e curando a cegueira de seu pai Tobit. Tudo isso sem revelar imediatamente sua identidade angelical. Santa Joana d'Arc foi guiada pelo arcanjo Miguel em sua missão de salvar a França. São Francisco de Assis recebia visitas angelicais que o orientavam nas decisões cruciais de sua vida. Padre Pio mesmo testemunhou inúmeras vezes que enviava seu anjo da guarda em missão para consolar pessoas distantes, e essas pessoas depois confirmavam que, naquela hora exata, sentiram uma paz inexplicável ou receberam algum auxílio misterioso. Tudo isso nos ensina uma verdade fundamental. Os anjos não são figuras decorativas da teologia, mas agentes ativos da providência divina em nossa vida concreta. O que Padre Pio pedia aos seus filhos espirituais era uma mudança radical de perspectiva. Quando algo bom acontecer, aparentemente sem explicação humana suficiente, não chame de sorte nem de coincidência. Reconheça com humildade e gratidão o cuidado angelical operando nos bastidores da sua história. Agradeça imediatamente a Deus e ao seu anjo da guarda, que trabalhou continuamente, mesmo enquanto você dormia, para proteger sua alma, para facilitar sua missão terrena e para conduzi-lo pelos caminhos da salvação. Comece a prestar atenção nas pequenas e grandes providências que acontecem constantemente em sua vida. Aquela vaga de estacionamento que apareceu justo quando você estava atrasado,
aquele erro que você cometeu, mas que misteriosamente não trouxe as consequências ruins que deveria ter trazido, aquela pessoa que cruzou seu caminho precisamente quando você precisava daquilo que só ela poderia oferecer. Por trás de cada uma dessas coincidências felizes está a mão invisível do seu anjo da guarda, aquele amigo fiel que nunca dorme, que conhece o futuro melhor do que você conhece o presente e que está constantemente trabalhando para que a vontade de Deus se cumpra em sua vida da forma mais suave e misericordiosa possível. Cultive o hábito de agradecer. Transforme a gratidão em sua resposta natural diante das providências cotidianas. E lembre-se, quanto mais você reconhece e agradece essas intervenções angelicais, mais sensível você se torna à presença e à ação do seu anjo da guarda, criando um círculo virtuoso de graça que transforma toda a sua experiência de vida. Chegamos ao final desta jornada de descoberta sobre os 5 sinais através dos quais seu anjo da guarda tenta comunicar-se com você. Mas na verdade estamos apenas no início de uma amizade que deveria durar por toda a sua vida terrena e continuar na eternidade. Padre Pio não apenas ensinava sobre os anjos. Ele vivia em constante comunhão com eles, cultivava a amizade íntima com seu anjo da guarda e aconselhava todos os seus filhos espirituais a fazerem o mesmo. Para o santo capuchinho, o anjo da guarda não era um tema de catequese infantil a ser esquecido na vida adulta, mas um companheiro vivo, real e insubstituível no caminho da santidade. Ele falava com seu anjo exatamente como falaria com um amigo presente fisicamente ao seu lado. Com naturalidade, com confiança, com carinho fraterno. Pedia que ele levasse mensagens espirituais para pessoas distantes, que protegesse aqueles que estavam sob sua direção espiritual, que o ajudasse a compreender a vontade de Deus nas situações difíceis e que o defendesse dos ataques do demônio que eram frequentes e violentos em sua vida mística. Em uma carta enviada a Rafaelina Serasi em 1914, Padre Pio deixou um conselho que resume toda a teologia prática sobre o anjo da guarda. Invoca teu anjo, ele te iluminará. O Senhor o deu a ti como guia e protetor. Observe a simplicidade e a profundidade dessa orientação. Não se trata de desenvolver devoções complicadas ou de buscar fenômenos extraordinários, mas simplesmente de invocar com fé aquele que Deus já colocou ao seu lado desde o primeiro momento de sua existência. Seu anjo da guarda não precisa ser convencido a te ajudar, não precisa ser conquistado através de práticas complexas, não está distante esperando que você se torne digno de sua atenção. Ele já está ali ao seu lado neste exato momento, esperando apenas que você abra os olhos da alma e reconheça sua presença amorosa. Ele já te conhece infinitamente melhor do que você conhece a si mesmo. Já testemunhou cada momento de sua história desde a concepção, já intercedeu por você milhares de vezes sem que você percebesse, já desviou perigos que você nem ficou sabendo que existiram. Tudo o que ele espera é que você finalmente perceba que não está sozinho nesta jornada. Como então começar ou renovar essa amizade com seu anjo da guarda? Padre Pio sugeria práticas simples, mas profundamente transformadoras. Primeiro, fale com seu anjo pela manhã, ao acordar, consagrando a ele todo o dia que começa. Pode ser uma oração breve como: Meu santo anjo da guarda, obrigado por ter me protegido durante a noite. Protege-me também durante este dia, ilumina minhas decisões, guarda meus passos e apresenta a Deus todas as minhas ações. Segundo, invoque seu anjo antes de momentos importantes, antes de uma conversa difícil, antes de tomar uma decisão, antes de iniciar um trabalho, antes de enfrentar uma tentação. Terceiro, agradeça ao seu anjo antes de dormir, fazendo uma breve revisão do dia e reconhecendo todas as vezes que você percebeu ou suspeita que ele interveio em seu favor. Quarto, nos momentos de dúvida, conflito ou confusão espiritual, peça explicitamente que seu anjo te ilumine e te mostre qual é a vontade de Deus. Quinto, cultive o hábito de enviar seu anjo da guarda em missão espiritual, como Padre Pio fazia constantemente. Você pode pedir que ele vá consolar alguém que está sofrendo, que visite alguém doente, que interceda por alguma causa importante, que leve suas orações diretamente ao trono de Deus. Padre Pio costumava dizer uma frase que deveria ser meditada por todo cristão: o anjo da guarda não quer aplausos, ele quer levar-te ao céu.
Esta é a verdade fundamental que não podemos esquecer. A missão do seu anjo não é tornar sua vida terrena confortável, não é remover todos os sofrimentos, não é garantir sucesso mundano ou prosperidade material. Sua missão única e absolutamente prioritária é conduzir sua alma imortal até a visão beatífica de Deus na eternidade. Tudo o que ele faz, as inspirações que envia, os avisos que comunica, a paz que infunde, a presença que manifesta, as providências que orquestra, tem esse único objetivo último: salvar sua alma e levá-la ao paraíso. Por isso, muitas vezes, o anjo permitirá que você passe por sofrimentos, provações e fracassos aparentes, porque ele vê com olhos eternos que essas experiências dolorosas são necessárias para purificar sua alma, fortalecer sua fé, despregar seu coração dos ídolos terrenos e prepará-lo para a glória futura. O anjo da guarda não é um servo dos seus desejos temporais. Ele é um guardião da sua salvação eterna. E essa diferença é absolutamente crucial para que você não se frustre quando rezar pedindo sua intervenção e as coisas não acontecerem do jeito que você esperava. Comece hoje, neste exato momento, a viver de maneira nova essa realidade da companhia angelical. Feche os olhos por um instante e tome consciência de que você não está sozinho. Há alguém ao seu lado, um espírito puro e luminoso, criado por Deus antes da fundação do mundo, que te ama com amor desinteressado e eterno, que conhece todos os seus segredos sem te julgar, que testemunha todas as suas lutas sem te condenar, que celebra cada pequena vitória espiritual que você conquista e que está comprometido com sua felicidade eterna de uma forma que nenhum ser humano jamais poderia estar. Fale com ele agora, em voz alta se estiver sozinho, ou silenciosamente no coração se estiver em público. Meu santo anjo da guarda, eu te reconheço, eu te agradeço, eu te peço perdão por todas as vezes que ignorei tua voz e desperdicei tuas inspirações. A partir de hoje quero cultivar amizade verdadeira contigo. Fala ao meu coração, e eu prometo que vou me esforçar para escutar. Guia meus passos na luz de Deus, e me leva são e salvo até a casa do Pai. Esta oração simples, feita com sinceridade de coração, pode marcar o início de uma transformação profunda em sua vida espiritual. Os 5 sinais que estudamos neste material, as inspirações súbitas para o bem, as advertências interiores diante do mal, a paz serena e inexplicável, a sensação de presença e consolo e as providências que chegam na hora certa, não são fenômenos extraordinários reservados aos místicos. São experiências espirituais normais da vida cristã autêntica, acessíveis a todo batizado que vive em estado de graça e que cultiva a sensibilidade interior através da oração e dos sacramentos. Mas é preciso admitir com humildade que, na agitação da vida moderna, no barulho constante das redes sociais e da tecnologia, na correria do trabalho e das obrigações, na superficialidade das relações humanas contemporâneas, tornou-se muito difícil para a maioria das pessoas perceber esses sinais sutis da presença angelical. Por isso, mais do que nunca, precisamos criar espaços de silêncio interior, momentos de oração contemplativa, tempos de desconexão digital e reconexão espiritual. É no silêncio adorador diante do Santíssimo Sacramento. É na solidão orante do quarto fechado. É na caminhada meditativa pela natureza. É na recitação pausada do terço que nosso coração se acalma o suficiente para finalmente escutar a voz delicada do anjo da guarda. Padre Pio viveu numa época muito diferente da nossa. Uma época sem smartphones, sem internet, sem a enxurrada de informações e estímulos que bombardeiam constantemente nossa atenção. Mesmo assim, ele insistia na necessidade do silêncio e do recolhimento interior para manter viva a sensibilidade espiritual. Quanto mais necessário é isso em nossos dias. Se você realmente quer começar a perceber os sinais do seu anjo da guarda, precisará fazer escolhas concretas, desligar o celular durante algum tempo cada dia para rezar em silêncio, criar o hábito da adoração eucarística semanal, fazer retiros espirituais pelo menos uma vez por ano, praticar o exame de consciência diário antes de dormir, cultivar a leitura espiritual em vez de consumir passivamente conteúdo digital. Essas não são sugestões opcionais para cristãos especialmente devotos. São práticas necessárias para qualquer pessoa que queira viver de verdade sua fé católica e não apenas nominalmente. Seu anjo da guarda está falando com você constantemente, mas você consegue ouvi-lo em meio ao ruído?
Finalmente, lembre-se sempre de que a devoção ao anjo da guarda não é um fim em si mesma, mas um meio privilegiado de crescer na santidade e na união com Deus. O anjo não quer que você fique focado nele, mas que através dele chegue mais perto do Criador. Como ensina o Catecismo, os anjos glorificam a Deus incessantemente e servem ao seu plano salvífico. Essa é a razão de sua existência e a fonte de sua felicidade eterna. Quando você cultiva a amizade com seu anjo da guarda, você está, na verdade, entrando mais profundamente no mistério da comunhão dos santos, aquela realidade maravilhosa em que céu e terra se encontram, em que anjos e homens colaboram no mesmo projeto divino, em que a igreja triunfante e a igreja peregrina caminham juntas rumo à pátria definitiva. Seu anjo quer te ensinar a rezar como ele reza, em adoração perpétua, quer te ensinar a amar como ele ama, com generosidade total. Quer te ensinar a obedecer como ele obedece, com prontidão alegre. Deixe-se educar por esse Mestre Celestial que Deus colocou gratuitamente à sua disposição. Ao encerrarmos este material, Padre Pio nos deixou um mantra espiritual, uma oração síntese que deveria estar nos lábios e no coração de todo cristão que deseja viver em comunhão consciente com seu anjo da guarda. Meu anjo da guarda, fala ao meu coração e guia meus passos na luz de Deus. Esta oração breve, mas profunda, contém tudo o que precisamos: o reconhecimento da presença angelical, meu anjo da guarda, o pedido de iluminação interior, fala ao meu coração, e a súplica de orientação concreta na vida diária, guia meus passos na luz de Deus. Repita esta oração várias vezes ao dia, especialmente ao acordar, antes de decisões importantes, nos momentos de tentação e antes de dormir. Você descobrirá que, com o tempo, essa invocação se tornará quase automática e sua alma começará a viver numa atmosfera de comunhão angelical constante. Além desta oração simples de Padre Pio, a tradição da Igreja nos legou a belíssima oração ao anjo da guarda que gerações de cristãos rezaram desde a infância. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Esta oração tradicional expressa as 4 funções principais do anjo da guarda em nossa vida: reger, dirigir nossa vontade para o bem, guardar, proteger-nos dos perigos, governar, orientar nossas escolhas e iluminar, esclarecer nossa inteligência. Ensine esta oração às crianças. Reze-a com seus filhos antes de dormir. Torne-a parte da espiritualidade familiar. Os anjos têm um amor especial pelas crianças, como Jesus ensinou no Evangelho de Mateus, quando disse que os anjos delas veem continuamente a face de meu Pai que está nos céus. Marci 18:10. Quando educamos as crianças desde cedo a terem consciência e amizade com seu anjo da guarda, estamos dando a elas uma proteção espiritual inestimável para toda a vida. Que este material não seja apenas lido e esquecido, mas que se transforme em vida, em prática concreta, em transformação real da sua relação com o mundo invisível que te cerca. Você não está sozinho, nunca esteve, nunca estará. Ao seu lado caminha um amigo mais fiel que qualquer amigo humano, um guardião mais vigilante que qualquer segurança terrena, um conselheiro mais sábio que qualquer terapeuta, um intercessor mais poderoso que qualquer advogado. Ele está esperando que você finalmente olhe para o lado e diga: olá, meu anjo, eu sei que você está aí. Muito obrigado por nunca ter me abandonado. A partir de hoje, vamos caminhar.